No final da quarta edição de Liga da Justiça Encarnada, vimos que a Casa dos Heróis foi destruída e caiu na Terra 7, onde nossos heróis foram atacados pela Nobreza e o Mão Vazia. Fala galera, em tela com vocês. E além disso, vimos também a Doutora Multiverso desistindo da luta contra Darkseid. Na quinta edição de Liga da Justiça Encarnada, Maya explicou a história do multiverso para os heróis. No início, nada e tudo eram a mesma coisa. Havia apenas escuridão, uma única infinitude negra, mas a escuridão foi consumida com o surgimento da luz, e assim cresceu quando apareceu. A escuridão tentou destruir a luz e criou uma pequena rachadura no brilho infinito do qual o multiverso nasceu. Desde então, a luz e a escuridão guerrearam, e enquanto a luz tentava manter o multiverso, a grande escuridão tentava destruí-la, culminando em crise nas infinitas terras, com o Monitor e o Anti-Monitor servindo como campeões de cada lado. Para combater a ameaça do Anti-Monitor, defesas naturais foram criadas por Monitor, que deu a vida, assim ativando o sistema imune do multiverso. Graças aos valentes esforços do sistema imunológico do multiverso, bem conhecido como os super-heróis, a escuridão foi vencida, mas a vitória veio com um custo maior. O multiverso infinito se contraiu em um único universo, enfraquecendo a luz. Aproveitando daquela fraqueza, a grande escuridão atacou e quase destruiu o novo universo. Mas aquela guerra foi interrompida pelo super-herói mais improvável de todos. O Monstro do Pântano, galera. Isso mesmo. Ele intermediou uma trégua entre a grande escuridão e a luz. Um compromisso de harmonia que parecia ser perfeito. No entanto, mesmo quando a escuridão caiu no sono, continuou influenciando os outros. Eles serviram como seu avatar, fantoches que minavam o novo universo, sem saber que estavam servindo a um plano maior. Essas ações levaram a outra crise, que forçou o universo solitário a evoluir, mas a luz enviou monitores para conter e limitar o novo multiverso. E assim, o multiverso de 52 terras foi criado. A trégua entre a grande escuridão e a luz foi quebrada e as trevas começaram a se erguer novamente. A escuridão era inimiga de todas as coisas boas e más, e a encarnação anterior de Darkseid estava ciente daquilo. Ele foi fundamental para acabar com o Anti-Monitor, que tentou desencadear uma crise final. No entanto, ao descartar a crise final, teve um grande custo para Darkseid, e foi sua própria vida, uma coisa que ele não contava que fosse acontecer. O multiverso estava no seu mais fraco, em um momento acreditando na salvação por um intermédio de uma máquina de milagre, quando novamente a grande escuridão se revelou. Sob a influência das trevas, Mandrake, que foi o primeiro Monitor e também o primeiro a ser corrompido, tentou destruir o multiverso, mas novamente foi frustrado pelos super-heróis. A máquina de milagre curou o multiverso e as trevas percebeu que seu verdadeiro inimigo era os super-heróis. No centro do universo, a Terra Zero tinha as versões Prime com variações daqueles heróis emanando-se ao redor do universo. A escuridão tentou enfraquecer os heróis da Terra Zero, manipulando o Dr. Manhattan para remover anos de sua história. Enquanto isso, também criou o Mão Vazia como uma extensão de si mesmo para atacar os outros universos. O Mão Vazia tinha seu exército conhecido como a Nobreza, que crescia exponencialmente a cada ataque. Em um confronto, Monitor conhecido como Nix Yutan foi corrompido pela Nobreza que invadiu naquele multiverso. Mas foi enviado um SOS para os super-heróis de muitas terras, que se uniram para combater a Nobreza de frente. Era a Justiça Encarnada. Enquanto os outros universos envolviam a Terra Zero, o último Monitor corrompido abriu a tumba de Darkseid. Nix Yutan o libertou da morte. Mas Darkseid tinha outros planos, e era remontar sua divindade, o que foi concluído ao longo do tempo. Mais uma vez, os heróis do multiverso frustraram os planos da Grande Escuridão. Eles salvaram Nix Yutan e colocaram a Nobreza no universo da Terra 7. A Nobreza então buscou completar a máquina do esquecimento para desfazer o desejo uma vez feito na máquina do milagre. Então a escuridão voltou sua atenção para a Terra Zero,
desencadeando as forças do multiverso das trevas sobre ela. Embora Barbatos, que era um avatar da escuridão, também tenha sido derrotado, as ações do Cavaleiro das Trevas mudaram fundamentalmente o multiverso. A Terra Zero não estava mais no centro, sendo assim substituída por duas novas terras, onde um dos mundos ainda era misterioso, e o outro a Terra Ômega, onde um fragmento das trevas foi aprisionado pela Quinta Essência. O único e verdadeiro Darkseid, com sua ideia remontada, matou a Quinta Essência e tomou o controle da Terra Ômega, de onde Darkseid atraiu Barry Allen, e planejou abrir o multiverso para assumir o controle das trevas. Mas a Liga da Justiça Encarnada meio que atrapalhou os planos de Darkseid, quando o presidente Superman quebrou a máquina de Darkseid, que estava ligando Barry à Terra Ômega. Barry foi puxado para um lugar além da grande escuridão, enquanto a Fenda foi levada para a Terra 8, a casa da Doutora Multiverso. Ela foi criada pelo próprio multiverso para protegê-lo. Esse foi o motivo da Doutora Multiverso ter desejado selar a Fenda sem antes trazer Barry de volta. Foi para salvar o multiverso. No entanto, ela não foi poderosa o suficiente, e sim conseguindo apenas conter a Fenda dentro dela. E por isso, a única maneira de selar o multiverso para Maya era deixar o Darkseid vencer. Enquanto Superman se recusou a acreditar que o mal era a resposta, Batman sugeriu que eles se afastassem de Darkseid para conversar sobre as coisas. Mas, para Darkseid, o tempo de correr tinha acabado. Ele chamou suas forças para que, da Terra Ômega, todos fossem direto à guerra. Grail e Kalibak relataram que Orion tomou o controle da Casa dos Heróis antes deles e a destruiu em outra terra, afirmando que ela caiu na Terra 7 e estava nas mãos da nobreza. Superman, sem acreditar no que escutou, ousadamente cobrando maiores explicações, acabou recebendo um soco de Grail, que afirmou responder apenas para Darkseid. Darkseid anunciou que eles iriam lutar contra a nobreza e perguntou para a Liga da Justiça Encarnada se iriam ajudar. No entanto, naquele momento, Batman tentou matar a Doutora Multiverso para remover a ameaça da Fenda, mas Superman o impediu. Thomas foi possuído pela grande escuridão, e para Darkseid era o fim de Batman quando se conectou a uma realidade caída. E apesar das tentativas de Superman para ajudar seu amigo a quebrar aquela influência, Darkseid o aniquilou, e diante de um Superman igual a todos os outros que não conseguia superar a fraqueza da humanidade, Darkseid então puxou a Fenda para fora de Maya, afirmando que ela não era forte o suficiente para suportar o fardo colocado pelo multiverso. Em seguida, partiu com seu exército para a Terra 7. Antes desconsolado, Superman não sabia mais o que fazer, mas Capitão Cenoura despertou os outros heróis e lembrou que não era certo se o resto da equipe não estava viva. Capitão Cenoura afirmou que os outros membros precisavam da ajuda deles, então todos concordaram que iriam para a Terra 7 para resgatar seus companheiros de equipe. E mediante aos lamentos de Maya por não ter pensado como uma equipe, ela disse que poderia levá-los para aquela terra. Na Terra 7, durante aquele grande confronto, as forças de Apocalipse pareciam estar caindo diante da nobreza. Aquele multiverso enfraquecido estava pronto para o esquecimento, era o desejo do Mão Vazia. Mas colaborar com a ressurreição de Darkseid foi um erro fatal que a escuridão cometeu, porque ele não era somente uma praga na luz, mas também no escuro. Darkseid dirigiu a Fenda no peito do Mão Vazia e conseguiu concluir o seu propósito. No entanto, Darkseid era mais um que estava sendo manipulado naquele jogo entre a luz e a escuridão. Em vez de matá-lo, aquela ação forneceu ao Mão Vazia a peça final que precisava para a máquina do esquecimento. Concluindo que Darkseid não era mais necessário, aparentemente foi esmagado pelo Mão Vazia. A Doutora Multiverso transportou a Liga da Justiça Encarnada para os destroços da Casa dos Heróis na Terra 7. Enquanto procuravam seus amigos, Superman usou um dispositivo do Brainiac para ativar o anunciador da inteligência artificial. Superman queria que a Doutora Multiverso estivesse pronta para transportar todos de lá antes que os parademônios ou a nobreza decidissem voltar sua atenção para eles. Mas eles presenciaram que o lado de Darkseid estava caindo.
esperando encontrar os outros membros para, após saírem em retirada, inesperadamente eles receberam um ataque dos mesmos, que foram possuídos pela grande escuridão. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal. Agora só nos resta ver como os heróis irão sair dessa na próxima e última edição. Então, se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? Um forte abraço e te vejo na próxima!